Olá, sejam bem-vindos ao canal Fofurice da Tia Érica. Hoje nós vamos fazer um recurso visual para a contação da história A Quadradinha. Já está aqui mostrando os moldes. E primeiramente eu vou riscar com palito, né, com ponta metálica, cada molde no EVA de uma cor. Já fizemos o círculo, agora estamos no triângulo. Isso, agora o retângulo, cada um de uma cor. Para ficarem bem destacados na contação de história. Esse é um quadrado menor, que depois, eu não vou contar a história aqui agora, que eu vou fazer um outro vídeo contando a história. O outro quadrado, que são dois quadrados grandes. Mais um quadrado menor. Com todos os moldes já riscados, nós vamos cortar, seguindo a marcação feita com palito para cada desenho. Depois de todos cortados, agora nós vamos sombrear. Para sombrear, eu uso giz pastel oleoso. Procuro sempre usar um tom um pouco mais escuro que o tom do EVA para poder destacar. O primeiro quadrado a ser sombreado foi o rosa. Então, vou usar um rosa um pouco mais escuro, um rosa pink. Uso uma folha de papel ofício embaixo do EVA para sombrear, para não sujar a base de corte, no meu caso ainda é uma tábua de açougue, ou na mesa, ou na base de corte mesmo, né, própria para isso. Para não sujar, a gente coloca uma folha de papel ofício por baixo. E eu sempre uso folha já usada, coisa que foi impressa na minha escola, ou até aqui em casa mesmo, e que acabou, né, devido a erro, ficando inutilizada, eu reaproveito para esse fim. Agora nós vamos esfumar. Para esfumar o giz pastel, quando a peça é pequena como essas, eu uso o próprio dedo. Vou esfregando a ponta do dedo em cima do giz pastel, para ficar com aquele efeito esfumado, não ficar tão marcado. Fica desse jeito com sombreado. Vou sombrear cada uma das peças recortadas com giz pastel, sempre procurando utilizar um tom mais escuro do que o EVA, como eu falei anteriormente. Sombreando agora o retângulo lilás. Usei um tom de roxo para ficar um pouco mais escuro. Agora nós vamos passar para o rosto das formas geométricas. Eu fiz os olhos com EVA branco. Eu não tenho molde desenhado, mas eu fiz medindo no fundo do potinho da tinta PVA, essa que está mostrando aí no vídeo. E aí a bolinha preta do olho eu fiz medindo na tampa da cola instantânea. Agora vamos sombrear a parte branca dos olhos. E também fazer o vermelhinho da bochecha. Vamos colar os olhos com a cola instantânea. Estou usando essa cola da Almata, a Alma Super, muito boa, super recomendo. Colando agora a bolinha preta em cada olho. Posicionando direitinho os dois olhos para eles estarem alinhados, mais ou menos no meio da peça, porém na parte superior, deixando um pequeno espaço para fazer as sobrancelhas.
Sempre coloco antes da cola, né? Pra ver o espaço direitinho onde ele vai ficar. Pra depois, na hora de colar, não tem mais jeito, que essa cola aí é totalmente instantânea. Seca muito rápido. Pronto, a posição vai ser essa aí. Agora vamos passar a colagem. Agora o nariz. O nariz eu optei por fazer na cor bege e fiz em todas as peças da mesma cor. Cortei um pequeno círculo e vou colocar ele sobre a chapinha já aquecida para ele aquecer e fazer o formato boleado. Vou mexendo devagar nele com a ponta do pincel, do palito. Desculpa, eu ia falar pincel. Com a ponta do palito. Para ele ir boleando todo por igual. Se não mexer, ele acaba ficando oval. Isso, agora vamos colar o nariz do quadradinho. Essa, na verdade, é a quadradinha. É a personagem principal da história que dá nome à própria história. O nariz colado. Vamos passar para a próxima etapa, que vai ser o desenho da boca, dos cílios e da sobrancelha. Estou usando caneta permanente de ponta fina. Essa caneta aí tem as duas pontas, a fina e a grossa. Porém, eu gosto mais da parte fina para os traços ficarem bem delicados. Fiz uma meia boca, bem discreta, sobrancelhas bem pequenininhas também. Agora vamos fazer os cílios. Para os cílios eu fiz 4 cílios um pouco maiores e entre cada um eu fui fazendo os cílios bem pequenininhos com a pontinha da caneta. Agora nós vamos fazer o rosado da bochechinha, como eu acabei de mostrar aí. Estou usando giz pastel. Esse tá pequenininho porque tá quebrado, mas a gente aproveita, mesmo ele quebrado, dá para usar perfeitamente. Eu passo na palma da ponta do meu dedo o giz pastel e aí eu esfrego fazendo movimentos circulares em cada bochecha da peça. Dá todo um charme, né? Agora eu vou fazer a pintinha da bochecha com a tinta branca PVA. Vou fazer essa em forma de coração. Eu fazia só pintinhas. Depois que eu aprendi a fazer essa de coração, eu procuro variar nas peças, que fica uma fofura. Será feito também os pontos de luz nos olhos de todas as formas geométricas, usando essa mesma tinta e o pinta-bolinhas. Porém, eu vou usar o pinta-bolinhas maior. Aí, para o coração, como é desenho, eu estou usando o pinta-bolinhas mais fino, com a ponta mais fininha para ficar bem delicado. Ela ainda vai ganhar um lacinho feito em EVA Glitter. Esse lacinho eu fiz usando a minha maquininha de corte de EVA, a Craft Bud. Inclusive, no dia que a máquina chegou, eu fiz o vídeo unboxing e eu fiz um laço desse no vídeo. Quem quiser estar aprendendo como se faz esse laço, é só procurar o meu vídeo unboxing da minha Craft Bud. E posteriormente eu posso também estar ensinando a fazer no outro vídeo. Vamos colar com cola instantânea. Olhem só, gente, não ficou uma fofura essa quadradinha? Cada forma geométrica vai ser colada num pedaço de EVA preto para ficar mais resistente. Eu estou usando o EVA preto de 2 milímetros, que eu compro ele a metro, numa loja aqui na minha cidade chamada Barão da Espuma. Estará sendo colado também com cola instantânea.
Perceberam que a parte de trás da quadradinha é o EVA neon, rosa neon. E o outro lado, que é o lado que eu estou usando, é rosa bebê. Não chega a ser o rosa bebê Candy Colors. É um pouquinho mais escuro. Agora vamos estar acertando a parte preta. Eu não cortei antes. Eu optei por colar primeiro a peça no EVA preto, para depois estar acertando, cortando a parte que sobra com estilete e com auxílio da régua, para poder ficar bem certinho. Vou deixar uma bordinha de mais ou menos 5 milímetros em cada lado das formas geométricas. Esse estilete é estilete de precisão e estou usando ele apoiando com uma régua de metal, porque na régua de plástico, às vezes a lâmina, né, escapa um pouquinho do que você está fazendo, do EVA, e passa na régua e arranha, às vezes até corta a régua. Então, para esses tipos de trabalho, a régua de metal é muito melhor, porque ela é mais resistente. Agora vamos para o último lado. Eu acabei colando o laço antes. O ideal seria colar o laço já depois dessa parte de fundo do EVA preto pronta. Consegui aqui levantar porque eu não colei o laço todo, colei somente no meio. Além de ficar resistente, essa borda preta dá todo um charme na peça. E aí está a nossa quadradinha pronta. E depois eu fiz em todas as formas geométricas o mesmo processo. Colei no EVA preto de um fundo, cortei e vão ser palitoches. Eu não tinha palito de picolé e nem encontrei.